Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa, imprensa, de modo especial os visitantes, nosso vice-prefeito que se faz presente. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Otto. Presente. Irmi Rohr Schneiders. Presente. Laírton Hahn. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Mário Reck. Presente. Noiri Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Apurada a presença dos vereadores e verificado o quórum, declaro, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porão do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos. Temos em pauta hoje a apreciação da ata número 07 para 2017 da terceira sessão ordinária realizada no dia 20 de fevereiro. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, temos a entrada de 3 projetos de lei do Executivo. No grande expediente, inscritos Neuri Cosman e Laírton Hahn. Na ordem do dia, temos hoje a apreciação da segunda votação do projeto do Legislativo número 01 para 2017. Discussão e votação da moção de apelo contra a PEC número 287 de proposição do vereador Adriano Klein. Pequeno expediente. Dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje, coloco em discussão e votação a ata número 07 para 2017 da terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 20 de fevereiro de 2017. Consulto os 9 pares para dispensa da leitura da ata. Coloco a ata 07 para 2017 em discussão. Coloco a ata número 07 para 2017 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Correspondências. Veio uma da Procuradoria da República do município de São Miguel do Oeste, uma correspondência colocando de ordem do Procurador da República, Dr. Bruno Olivo de Sales, encaminho para a ciência cópia da recomendação PRM São Miguel do Oeste 018/2017, remetida à Prefeitura Municipal de Porão do Oeste. Então, esse material fica à disposição dos senhores vereadores. Outra notificação recomendatória MPC 414/2017, que o assunto trata da vedação à prática de nepotismo. Então, também fica à disposição dos senhores vereadores. Também tem uma programação do encontro estadual de vereadores. Então, também com ficha de inscrição e tudo, fica à disposição dos senhores vereadores. Do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Recursos do PDDE, Educação Integral, parcela 001, data da emissão 28/12/2016, valor R$ 2.454.
Outro comunicado, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Então, isso veio para a APP da Escola de Educação de Ensino Fundamental São Lourenço. PDTE, Educação Integral, parcela 001, data 28/12/2016, valor R$ 24.930. Só lembrar que a parcela anterior era da Escola de Educação Básica Padre Vendelino Seidler. Outro comunicado, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade APP, Centro Integrado de Ensino Fundamental. Recursos PDDE, Educação Integral, primeira parcela, liberado em 28/12/2016, valor R$ 28.566. PDTE para estrutura, parcela 001, data da emissão 28/12/2016, valor R$ 10.000. Outro comunicado, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste. Programa Cota, parcela 12, data de emissão 13/01/2017, valor R$ 30.629,79. Veio outro convite sobre um curso do Poder Legislativo e suas atribuições, também fica à disposição dos senhores vereadores. E também um outro convite do Plano de Recursos Hídricos. São vários encontros em diversas regiões, Maravilha, Itapiranga, Dionísio, Campoerê, Guaraciaba, Caibi. Então também um convite que fica à disposição dos senhores vereadores, quem quiser participar. Eventos do próximo final de semana: baile de casais na linha Jacutinga, no dia 4, sábado. Está previsto também um encontro anual da mulher da Associação Comercial e Industrial de Iporã do Oeste e festa comunitária na linha Pavão, dia 5, próximo domingo. Matérias do dia. Solicita ao secretário da Casa que proceda à leitura do projeto de lei número 003/2017, que altera o dispositivo da lei número 1157, de 5 de junho de 2007 e da outras providências. Ofício GP número 76/2017, Iporã do Oeste, Santa Catarina, 24 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor Laírton Hahn, presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o documento relacionado. 1. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei número 1157, de 5 de junho de 2007 e da outras providências. Aguardando vossa análise, colocamos-nos à disposição para eventuais informações. Atenciosamente, Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 003/2017.
altera dispositivos da Lei nº 1157, de 5 de junho de 2007 e dá outras providências. O prefeito municipal de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga esta lei. Artigo 1º. A Lei número 1157, de 5 de junho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, no artigo 11, inciso 4. 4 membros titulares com respectivos suplentes, representando as entidades não governamentais indicados. 1 pelo Instituto Desportivo Assistencial e Cultural de Iporã-do-Oeste, INDACE. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Iporã-do-Oeste, 24 de fevereiro de 2017, Lúcia Malman, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 1157, de 5 de junho de 2007 e dá outras providências, para que seja analisada e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. A alteração do referido projeto de lei foi objeto de deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, em reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, onde solicita a substituição da entidade CI, Centro de Educação Infantil São José, pelo Instituto Desportivo Assistencial Cultural de Iporã-do-Oeste, INDACE, como representante de entidades não governamentais na composição da CMDCA. A justificativa apresentada pelo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para a substituição da entidade é em razão da CI, Centro de Educação Infantil São José, não estar com suas atividades em pleno funcionamento e considerando que o INDACE possui representatividade e envolvimento maior com crianças e adolescentes do município. Desta forma, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. Iporã-do-Oeste, 24 de fevereiro de 2017, Lúcio Malman, prefeito municipal. Este projeto será baixado para análise e parecer das comissões. Dando sequência, peço ao secretário Mário que faça a leitura do projeto de lei número 004 para 2017, que autoriza o Executivo Municipal a implantar o Programa de Melhoramento Genético em Bovinos e dá outras providências. Ofício GP número 78/2017. Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 1º de março de 2017. Excelentíssimo senhor Laírton Hahn, presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o documento relacionado. 1. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa de Melhoramento Genético em Bovinos e dá outras providências. Aguardando vossa análise, colocamos-nos à disposição para eventuais informações. Atenciosamente, Lúcio Malman, prefeito municipal. Projeto de lei número 004/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa de Melhoramento Genético em Bovinos e dá outras providências. O prefeito municipal de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga esta lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a criar o Programa de Melhoramento Genético na Bovinicultura
visando o desenvolvimento e o melhoramento da atividade. Artigo 2º. O Programa de Melhoramento Genético tem por objetivo incentivar a melhoria do plantel genético do gado leiteiro e de corte, visando uma melhoria na produção de leite e de carne, usando para tanto sêmen bovino de qualidade reconhecida que atenda às necessidades para o melhoramento genético de diversas raças. Artigo 3º. Para a efetiva execução do Programa de Melhoramento Genético o município, através da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, deverá cadastrar os produtores rurais interessados em participar desse programa. 2. Realizar reuniões e palestras com finalidade de esclarecer os produtores rurais sobre o manejo reprodutivo, nutricional e sanitário. 3. Capacitar os produtores rurais para fazer a inseminação artificial in situ. 4. Fornecer ou subsidiar doses de sêmen bovino para cada fêmea acima de 12 meses que os produtores rurais têm cadastradas junto à SIDASC. 5. Fornecer de forma gratuita as luvas, bainhas e utilizadas para a realização da inseminação artificial. 6. Fornecer para os produtores rurais de forma gratuita o nitrogênio necessário para a conservação do sêmen no botijão de sua propriedade ou de terceiro que lhe preste o serviço. Artigo 4º. Para participar do programa, os produtores rurais deverão emitir a nota fiscal de produtor rural de todos os produtos comercializados na sua propriedade, prestar contas das notas fiscais de produtor rural expedidas nos prazos estabelecidos pela Fazenda Estadual. 3. Manter atualizado o cadastro de seu rebanho bovino junto à SIDASC. 4. Fazer o controle sanitário do seu rebanho bovino. Artigo 5º. Não são de responsabilidade do município os serviços de inseminação artificial in situ. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios ou parcerias com órgãos de governo federal, estadual e instituições privadas para o perfeito funcionamento do programa. Artigo 7º. A presente lei poderá ser regulamentado por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 8º. Fica revogada a Lei número 0558, de 22 de abril de 1997. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e, por oeste, Santa Catarina, 1º de março de 2017, Lúcio Malman, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa de Melhoramento Genético em Bovinos e dá outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei dispõe sobre a criação do Programa de Melhoramento Genético de Bovinos, tem como objetivo regulamentar o fornecimento ou subsídio de doses de sêmen, bem como o fornecimento de luvas, banhas e o nitrogênio necessário para a conservação do sêmen, para os produtores rurais do município que se enquadrarem no programa. É de conhecimento dos nobres vereadores a importância desse programa para os produtores rurais, visto que possibilitará aos mesmos o melhoramento genético do rebanho bovino,
por meio da seleção de animais que garantam ao produtor maior produção de leite e de carne. Assim como é de conhecimento dos nobres vereadores que o aumento da produtividade e qualidade do leite e o aumento da produção de carne contribuirá a médio prazo para o aumento do movimento econômico do município. Cabe informar que a Lei nº 558, de 22 de abril de 1997, que trata sobre o subsídio do sêmen, do nitrogênio e outros materiais, não atende às necessidades dos nossos produtores rurais e à legislação em vigor. Por fim, para atender o propósito da administração, que é o efetivo melhoramento genético e consequente aumento da qualidade e produtividade da bovinocultura no município, solicito a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. E por Oeste, Santa Catarina, 1º de março de 2017, Lúcio Malman, prefeito municipal. Esse projeto também será baixado para apreciação jurídica e das comissões. Solicito mais uma vez ao secretário da mesa para que faça a leitura do projeto de lei número 005 para 2017, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e aos agentes políticos, nos mesmos termos do inciso 10º do artigo 37º da Constituição Federal e da outras providências. Ofício GP número 79/2017. E por Oeste, Santa Catarina, 1º de março de 2017. Excelentíssimo senhor Laírton Hahn, presidente da Câmara de Vereadores. Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o documento relacionado. 1. Projeto de lei que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Aguardando vossa análise, colocamos-nos à disposição para eventuais informações. Atenciosamente, Lúcio Malman, prefeito municipal. Projeto de lei número 005/2017. Concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e aos subsídios dos agentes políticos nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 2º. O percentual da revisão geral anual para os servidores públicos municipais e para os subsídios dos agentes políticos será o correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo INPC no período de 1º de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017, calculado sobre o respectivo vencimento e subsídio a ser incorporado a partir de 1º de março de 2017. Parágrafo único. A revisão de que trata o caput deste artigo terá o índice definido por decreto do Poder Executivo. Artigo 3º. Os vencimentos que, mesmo com a aplicação do percentual de que trata o artigo 2º desta lei, ficam com o valor inferior ao salário mínimo nacional, serão corrigidos até atingir este valor. Artigo 4º. Não se aplica a presente lei
aos membros do magistério e aos agentes comunitários de saúde, os quais serão beneficiados com a atualização do piso das categorias a que pertencem. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta do orçamento vigente em cada exercício financeiro. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017. E, por ano este, 1º de março de 2017, Lúcio Malman, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. A revisão geral anual, repondo as perdas inflacionárias, é previsão constitucional e legal prevista nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. O presente projeto de lei tem como objetivo conceder a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais de acordo com o índice do INPC, medido de 1º de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017. Devido ao período em que foi encaminhado este projeto de lei, não estar ainda definido e disponibilizado o índice do INPC, o percentual será definido em decreto municipal. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. E por ano este, Santa Catarina, 1º de março de 2017, Lúcio Malman, prefeito municipal. Este projeto também será baixado para análise jurídica e das comissões. No grande expediente inscrito o vereador Neuri Cosma. Boa noite. Saúdo o nobre colega vereador e presidente da Casa, Lair Torran. Cumprimentando ele, cumprimento a todos os outros vereadores, cumprimento o público presente, especial o nosso vice, que está aqui presente. Eu quero só deixar um esclarecimento, uma informação, um esclarecimento quanto ao assunto aquisição de sêmen por parte do governo, trazida a essa casa na última sessão pelo colega Darcy de Souza. Tenho aqui em mãos a lei, a lei número 0558, que foi citada, de abril de 1997, a qual regulamenta, que fala principalmente de quem é a responsabilidade do executivo, dos programas, dos repasses de sêmen, né? Está aí. A lei diz o seguinte, fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a subsidiar 100% do nitrogênio, bainhas e luvas necessárias para efetuar inseminação artificial em gado bovino, até o valor da aquisição a 6,60 UFIRS, hoje, UMRF, por dose de sêmen de origem de gado bovino, para o melhoramento genético do rebanho do município. Artigo 2. Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a conveniar com as cooperativas e empresas de laticínio e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porã do Oeste, para em conjunto desenvolver um programa de inseminação artificial, subsidiado
pelo município, cooperativa, empresa de laticínio e executado pelo sindicato. Repito, executado pelo sindicato. Pelo que tenho conhecimento, e acredito que os demais colegas também saibam, o programa de inseminação artificial vinha sendo executado pela administração anterior e não pelo sindicato. Ou seja, não cumprindo o que diz a lei de 1997, que acabei de ler. Informo também que o prefeito anterior, nos meses de novembro e dezembro de 2016, fez aquisições nas compras de sêmen. Mas o que mais me chamou a atenção, colega vereador Darcy, é que foram feitos com porcentagens muito baixas, dando a impressão que queriam comprar o mínimo de doses necessária para encerrar o mandato deles. Não estavam preocupados em deixar alguma coisa de dose para o mandato seguinte. Relato aqui as porcentagens utilizadas nas aquisições para as compras do sêmen. Quero lembrar antes que a Lei 866 permite fazer aditivo de até 25% sobre o valor licitado para cada tipo de sêmen. No dia 11/11/2016, foi feito um aditivo de 4% para sêmen da raça Jersey, representando apenas 200 doses. Na mesma data, foram feitos aditivo de 6% para sêmen holandesa, representando apenas 200 doses, e de 15% para Red Angus, representando apenas 300 doses. Para ver que foram feitos bem curtinho para faltar sêmen, né? Para quando o prefeito assumir, já não tinha mais. Já, esclarecendo melhor ainda, já no dia 6 de dezembro, 6/12/2016, foi feito mais um aditivo de 8%. Podia ser feito 25%, foi feito 8%. Para sêmen da raça Jersey, representando apenas 400 doses. Vejam, caros colegas vereadores, são quantidades muito pequenas para esse setor que ultrapassa a 12 mil doses de sêmen ano. Então a compra foi muito miudinha. Outro questionamento do colega vereador, que o prefeito poderia ter dispensado as licitações. Vou explicar, caro colega. O valor máximo para a dispensa de uma licitação é de R$8.000. Ou seja, esse valor daria para adquirir apenas 455 doses. Quantidade pequena para a demanda que temos no nosso município. Portanto, colegas vereadores e público aqui presente, quero deixar bem claro que a atual administração está empenhada para atender a demanda dos nossos produtores rurais e, nesse sentido, elaborar um novo projeto de lei que tem por objetivo o melhoramento genético tanto da bovinocultura leiteira quanto da bovinocultura de corte. Se o prefeito anterior quisesse deixar, ele deixou 1.300.000, porque não deixou 1.200.000 e deixou os sêmen suficientes. Então ele não estava preocupado com o agricultor, com o produtor de leite. Ele estava preocupado em deixar uma quantia de dinheiro para poder ir na rádio e dizer, não, deixei uma quantia suficiente para o prefeito começar a trabalhar. Então, tudo isso está acontecendo porque não foi pensado na administração passada. Valeu, muito obrigado. Cumprimento os caros colegas vereadores, vereadora, público presente, vice-prefeito. Gostaria também aqui de parabenizar para esse início de mandato
os nossos cargos comissionados, especialmente da área da saúde e da área do DRM. Quero dizer que o nosso secretário apenas trabalhou 20 dias com a equipe completa, porque no mês de janeiro os funcionários estavam nas merecidas férias. E aqui já foi usada a tribuna para criticar o trabalho dele. Eu gostaria de dizer aqui que uma das estradas citadas foi a estrada São Lourenço a Macucuzinho. Podem os senhores irem lá hoje ainda olhar. Ela foi apelidada de a Estrada do Abandono. 4 anos, e trago provas que só 3 sábados de manhã esteve uma patrola naquela estrada, porque eu moro lá. Só 3 sábados. E mal feita, 4 anos. E hoje, ainda está lá a prova, porque só uma parte dela foi recuperada. E duvido que o nosso caro colega vereador consiga juntar um grupo de pessoas naquela linha para falar sobre o melhoramento daquela estrada, depois que ele foi secretário por quase 4 anos. Duvido que ele hoje consiga juntar. Porque hoje sim, está sendo começado um trabalho decente. Dizendo que o trabalho foi começado no meio, parabéns ao novo diretor que está respondendo pelo TRM. Ele abriu a cascalheira no meio e está começando a puxar o cascalho de lá onde tem o cascalho. E não passar pela estrada ruim, puxando o cascalho na outra ponta. Tem que começar do lado da cascalheira e fazer a estrada. É assim que é um trabalho certo. Então ele começou no meio porque lá tem a cascalheira. Outro trabalho que foi falado da Taipa Alta. Se 2 meses depois temos que falar que a estrada estava ruim e que feita ficou pior, é porque sinal que estava mesmo ruim, né? Duvido que tenha tanta chuva ou tanta que em 2 meses destruiu aquela estrada. Eu acho que foi entregue ruim e péssimo. Então hoje eu acho que sinto o pessoal da Taipa Alta já parabenizou o novo secretário, o novo diretor do TRM pelo serviço que foi feito no centro da comunidade. E gostaria também de deixar aqui a minha lamentação, que nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara, a falta de vários vereadores quando ela ocorreu na última semana. Porque teriam visto a situação financeira da nossa prefeitura, com uma folha de pagamento em torno de 50%, e seriam 52%, o limite do último prefeito. Só não foi porque ele teve quase R$1 milhão da repatriação e da restituição do INSS, senão seriam 52% da nossa arrecadação na folha de pagamento. Então hoje, para os senhores estarem cientes, mesmo não preenchendo todos esses cargos que está sendo colocado aqui, que deviam ser preenchidos, a nossa folha, com esse aumento, que é o mínimo possível, não foge muito dessa porcentagem. Então fica a nossa responsabilidade dos 9 vereadores e de toda a população estar cientes de quanto temos que economizar para manter as contas do município em dia. Nós temos que fazer o dever de casa. Se temos tanto município quebrando, tanto estado quebrando, nós não queremos entrar nessa lista aqui chamada Iporã do Oeste. Então temos que fazer a nossa parte. Nos últimos 3 mandatos, a folha de Iporã do Oeste cresceu dos 40%, foi para praticamente os 52%. Então o prefeito, o vice, a equipe dele hoje tem que ter atitude e postura para manter ali, para não deixar crescer. E isso exige sacrifícios. Então a administração está fazendo a parte dela, eu acho que nós aqui da Câmara temos que fazer a nossa parte, e os vereadores estar cientes de que quando a gente fala aqui, realmente tem consequências. Obrigado. Ordem do dia. Na matéria do dia, temos o projeto de lei do Legislativo número 001 para 2017, que altera a carga horária do cargo de advogado da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para 16 horas semanais, e o respectivo vencimento e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 01 para 2017 do Legislativo novamente em discussão. A palavra está livre. Coloco o projeto de lei número 01 para 2017 do Poder Legislativo em segunda votação
Quem estiver a favor, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos também a moção que retornou da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, acompanhado do parecer favorável para a tramitação no plenário. Dessa forma, coloco a moção de apelo 01 para 2017, que apela aos excelentíssimos deputados federais e da bancada catarinense e dos senadores para que se posicionem contrários à proposta da emenda da Constituição, a PEC número 287 para 2016, de autoria do Governo Federal, que altera os artigos 37, 40, 42, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a regularidade social, estabelece as regras de transição e dá outras providências. Reforma da Previdência Social e defendam sua rejeição e arquivamento em discussão. Então, a moção está em discussão. A palavra está livre. Vereador Adriano Klein. Quero cumprimentar o presidente da casa, Laírton, meus nobres colegas vereadores, vice-prefeito Alexandre Urchensky e público presente. Bom, primeiro, por que uma reforma da Previdência Social? Estão alegando déficit crescente. Em partes, isso se explica com a própria crise econômica que aumentou o desemprego e diminuiu o número de contribuintes. Em 2 anos, se eu não me engano, foram mais de 6 milhões de desempregados. Esses 6 milhões pararam de contribuir com o INSS e acessaram o seguro-desemprego. Também parte desse rombo se explica pelo envelhecimento da população brasileira. Pouco se transforma, o Brasil aos poucos se transforma de um país jovem para um de idosos. Pessoas ainda se aposentam muito cedo. Entre os que se aposentam por tempo de contribuição, 56 anos para homens e 53 anos para mulheres. Essa é a idade média de aposentadoria das pessoas que contribuem. Outra situação do rombo são as fraudes. Existem muitos exemplos de uso indevido da Previdência e é preciso coibir o mau uso desses recursos. Então vamos à PEC 287 e a proposta de reforma da Previdência do governo e que modifica, altera os artigos já mencionados. Primeiro, idade mínima para aposentar. Essa é a principal mudança que pode ser promovida pela reforma. O governo propõe a adoção de idade mínima de 65 anos para homens, quanto para mulheres. Assim, a fórmula atualmente adotada seria substituída por essas novas regras, que terão um impacto significativo. Segundo, tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Além de fixar uma idade mínima para a aposentadoria, a proposta feita pelo governo ainda aumenta o tempo mínimo de contribuição. Hoje, 15 anos para 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje, o trabalhador pode se aposentar por idade aos 65 anos, se tiver no mínimo 15 anos de contribuição. Na nova, terá que ter 25 anos de contribuição. Terceiro, benefício integral apenas por 49 anos de contribuição. O aposentado receberá o equivalente a 51% do benefício a que tem direito aos 65 anos, mais 1 ponto percentual por ano de contribuição. Como o tempo mínimo proposto é de 25 anos, um aposentado que contribuir por esse tempo receberá apenas 76% do benefício. Esse valor aumenta 1 ponto a cada ano adicional de contribuição, chegando 100% aos 49 anos de contribuição. Então, fazendo o cálculo, 65 menos 49 anos de contribuição, se você quer ter o benefício integral, você vai ter que começar a contribuir a partir dos 16 anos de idade. Um jovem vai ter que
16 anos, carteira assinada, até os 65 anos, nenhuma vez pegar nenhum benefício da Previdência e não poder sair um mês sequer do emprego. Aí ele vai ter direito a 100% do salário que está em carteira, respeitando, claro, o teto do regime geral da Previdência. Contribuição mínima de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, nos casos de... Quarto, servidores públicos. Parte dos servidores públicos se aposentam sob condições de regimes diferentes daquele dos regimes geral da Previdência Social. Eles têm o regime próprio da Previdência. Têm direitos a receber a aposentadoria com base em seu salário integral, sob algumas condições. Hoje, a primeira é trabalhar no mínimo 10 anos no serviço público, a segunda trabalhar há pelo menos 5 anos no último cargo. Finalmente, é preciso também alcançar idade e tempo de contribuição mínimos, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Nos casos de homens, e 55 anos de idade, mais 30 de contribuição nos casos das mulheres. A reforma da Previdência no setor público também passará a se aposentar apenas a partir dos 65 anos de idade e ter benefício máximo equivalente ao teto da Previdência Geral hoje. O setor público não vai mais se aposentar pelo que ele está recebendo, e sim o teto. Se não me engano, são 10 salários mínimos. Quinto, revisão das regras para pensões. O valor da pensão recebida cairia para metade, 50%, adicional de 10% para cada dependente. E assim que o dependente se passar dos 18 anos, cairá 10%. Sexto, fica proibido acúmulo de benefício. Não será mais possível receber pensão por morte e aposentadoria. Sétimo, uniformidade das regras para homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres deverá ser aposentar aos 65 anos com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Oitavo, aposentadoria rural. Mesmas regras. O governo também propõe que as regras para a aposentadoria dos trabalhadores rurais sejam as mesmas dos trabalhadores urbanos. Hoje, trabalhadores de campo se aposentam com 55 anos, mulheres e 60 anos homens, e precisam comprovar 15 anos de trabalho no campo. Com a reforma, eles podem passar a contribuir diretamente para o INSS e podem ficar sujeitos às regras do regime geral. Hoje, o trabalhador do campo é considerado um aposentado especial, não contribuindo, mas o dinheiro do fundo rural vai para o INSS. Só uma... Tem outra situação. As regras de transição. Vai ter que pagar um pedágio de 50%, homens acima de 50 anos de idade e mulheres com mais de 45 anos. Então, se faltam 4 anos hoje para se aposentar, ele vai ter que trabalhar 6 anos. Me chamou um dado, nobres vereadores. No seminário em São Valentim, o palestrante apresentou que em 2015, em Porã do Oeste, segundo a Previdência Social, em 12 meses, foram pagos em aposentadorias para o setor urbano R$ 9.818.459. Para o setor rural, R$ 16.486.813. Um total de R$ 26.305.272. Isso equivale praticamente todo o orçamento da prefeitura, o que foi recebido só em aposentadorias em Iporã. Isso é um dado muito importante que me chamou a atenção. Como está hoje a PEC? Ela passou na Comissão de Justiça e está em uma comissão especial da PEC 287. Ela tem 8 emendas ao projeto de lei, 4 despachos e tem
138 requerimentos. Eu sugiro a aprovação da minha moção de apelo, porque, considerando esses valores todos, vai ter um grande impacto daqui para frente para o município de Iporã. Obrigado. A palavra está livre. O vereador que quer se manifestar. Vereador Mário Ribeiro. Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores desta casa e os visitantes. Esta moção que hoje nós vamos votar, com certeza nem o vereador vai votar contra, que realmente é uma barbaridade que está acontecendo com esses nossos governantes. Moção é matéria de vereador para chamar a atenção dos nossos políticos nacionais e estaduais. Mas, na verdade, no Legislativo de Iporã do Oeste, já foram feitas centenas de moções, êxito zero. Onde nós tivemos, dias ou meses atrás, onde a nossa colega Ime fez a mesma moção e nem sequer veio a resposta. Então, imagina, ela nem chega ao seu destino. Eu acho que ela vai para o lixo antes. O que hoje o brasileiro deve fazer para conseguir os seus direitos? Nós sabemos, meses atrás, quando foi feito a campanha para o impeachment da presidente Dilma, o que aconteceu? Houve greves, protestos, quebra-quebras, queima de ônibus e carros, buzinaços, panelaços, invasão do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, e deu êxito. E naquela época, pessoas diziam, e eu não acreditava, que isto seria um envolvimento político partidário para que isso acontecesse. E eu, naquele momento, eu não acreditei que isso fosse verdade. Hoje eu estou ciente que isso realmente foi verdade, é verdade. O porquê? Essas barbaridades que estão acontecendo e que vão acontecer contra o povo humilde, contra o povo trabalhador e contra tudo o que aconteceu. Tiraram o governo e ficou o governo. Só que mudaram as pessoas do governo. E hoje a imprensa prova e comprova que a corrupção continua, que as pessoas do governo estão envolvidas em escândalos, em corrupções, são demitidos, chama-se outro, faz a pesquisa, também está envolvido, não melhorando nada. E o povo brasileiro esperou uma reeleição, uma nova eleição para presidente da República naquela época. Não aconteceu. Agora estão acontecendo essas barbaridades no país, nós temos a violência aumentando até em nossa região, segurança o povo brasileiro zero, fábricas fechando, o desemprego aumentando. Quem estava escutando as últimas notícias em Santa Catarina, que praticamente nunca aumentou tanto o desemprego, nós temos muito desemprego agora em Santa Catarina já, e o governo não está reagindo em nada. Agora ainda estou votando essa PEC ali que prejudica a nós, e aí eu me pergunto, onde está o povo? Se naquela época era uma barbaridade, era uma guerra civil no país, e realmente alguém estava por trás disso, cadê o povo? Para protestar agora contra essa aprovação da PEC que tira os direitos do nosso brasileiro, que se aposenta com 60 anos para comprar remédios ainda, mas não usufruir muito ainda. Cadê o povo? Tudo quieto, tudo calmo, está tudo na santa paz. E nós aqui preocupados com moções que nem chegam. Agora, se tivesse protestos, greves, aí o povo ia chamar a atenção. Mas nada acontece. É verdade que foi um golpe
preparado por partidos políticos. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Senhor presidente, cumprimentando o presidente e demais vereadores, funcionários dessa casa, vice-prefeito Alexandre, público aqui presente. Realmente, essa PEC 287 é um retrocesso muito grande. Ele vai tomar medidas que muitas pessoas nem pararam ainda para pensar a proporção disso. Eu aqui falo na qualidade de mulher, as mulheres agricultoras se aposentam hoje com 55 anos. Quem tem mãe, quem tem irmãs ou família, com mulheres com 65 anos, elas conseguem ainda tocar uma propriedade e fazer o trabalho que elas fazem até os 55? Impossível, humanamente impossível. Se todo o tempo trabalharam na agricultura, realmente não tem como aceitar essa reforma e essa PEC 287. Então, já o deputado Pedro Zay, aproveitando a fala do colega Mário, ele ligou e pediu que necessariamente a gente conclamasse, chamasse a população, as pessoas para a rua e protestasse contra, independente de que partido for, porque nós não podemos aceitar isso e ficar calados diante de uma questão que nem essa. O comércio do nosso município, o que o colega vereador Adriano apresentou nesse seminário, foi realmente falado isso, mas os números são bem maiores ainda quando você vai analisar a fundo o dinheiro que entra no município através dessas aposentadorias. Então, durante 10 anos, praticamente ninguém iria se aposentar? Como é que o nosso comércio ia sobreviver? Da onde que esse dinheiro todo que circula no município? Então, isso realmente é uma questão muito grande, muito forte, e não adianta nós ficarmos aqui de braços cruzados, esperando que alguém faça alguma coisa. Nós precisamos ter atitude, ir para as ruas e dizer não, não aceitamos isso, perante a sociedade pequena e perante os problemas sociais que isso fornece, e isso vai alarmar em nossos municípios. Muito obrigada. A palavra continua livre. Como foi aprovado o regime de urgência, coloco a moção em única votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Está aprovada e ela será encaminhada às autoridades do nosso Estado, aos nossos representantes, para que realmente dessa vez, pelo menos, então, que nem o colega Mário disse, nos responda que aceitaram a nossa moção. Senhor presidente, posso falar mais um pouquinho? Certo. Foi entregue nesse seminário, não sei se o colega Adriano trouxe, para divulgarmos isso aqui, entregarmos à nossa população no dia da votação, na primeira votação, e na segunda votação, o nome dos deputados de Santa Catarina, e a gente acompanhar quem são os deputados que vão votar a favor e quem são os que vão votar contra. Obrigado. Na explicação pessoal, só gostaria de lembrar aos colegas vereadores, ao público presente, que o presidente da APAI nos trouxe um livro para cada vereador, e gostaria de ler aqui o que ele nos deixou por escrito para os senhores estar cientes do que esse livro simboliza e o que é o objetivo também desse trabalho que o presidente fez. Homenagem aos 10 anos da Lei 13.633 para 2005, de autoria de Júlio Garcia. Essa lei estabelece que 1% do Fundo Social seja destinado às APAES. Este livro retrata o quanto a execução desta lei ajuda as APAES e famílias apaianas. Em visita a esta Casa Legislativa, o presidente Rogério Perti destinou um livro a cada vereador e pede uma contribuição espontânea para a APAE. Explica também que, se for necessário, a APAE também irá emitir um recibo desta doação. Então, gostaria que os nobres colegas se sensibilizassem e que a gente sentasse, quem sabe, logo depois da sessão e definimos ou se cada um vai ser livre em dar uma doação para a APAE. Então, é um livro que eu acho que vale a pena ler um pouco,
para dar ciente da responsabilidade que as ABAES têm e a importância que ela tem no meio social. E também, se alguém, o público, também quer esse livro, tem mais edição. Não é só que tem essas 9, 10 que ele trouxe aqui. Ele trouxe mais. Se o povo quer, também pode pegar. Tá, obrigado, vereador. Então, gostaria de agradecer aos colegas vereadores e todos que participaram dessa sessão. Dou por encerrada essa sessão e convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de março de 2017, às 19 horas. Boa noite.